Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, que essa paz reine em vossas vidas, hoje e eternamente. Hoje é sexta-feira e tradicionalmente, hoje comemoramos a Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo comunica o sofrimento que ele passou para nos salvar. Jesus de Nazaré passou por um sofrimento muito severo. Ninguém suportaria o que ele teve que suportar, porque além do peso da cruz de madeira, ele teve que suportar o peso dos nossos pecados. O pecado da humanidade esteve sobre Jesus de Nazaré. O sofrimento dele foi muito severo. A cobrança pelos nossos pecados foi muito rígida sobre Jesus. E aí você pergunta, mas por que os meus pecados foram cobrados em Jesus? Por que Jesus pagou pelos meus pecados? A resposta é: ninguém, nenhum ser humano poderia pagar pelos pecados, a não ser uma pessoa santa que nunca tivesse cometido nenhum pecado. E essa pessoa santa é Jesus Cristo. Nós não poderíamos pagar pelos nossos próprios pecados, porque nós não somos santos. E a lei de Deus exige que um santo fosse sacrificado por todos os pecadores. E esse santo é o Santo de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo. O cordeiro para o sacrifício tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E como nós, seres humanos, somos pecadores por natureza, manchados pelo pecado, contaminados pelas iniquidades deste mundo, nós não poderíamos pagar pelos nossos próprios pecados para termos a liberdade, para termos a salvação. Jesus de Nazaré foi quem pagou o preço da nossa redenção. Porque ele, Jesus Cristo, é santo, nunca cometeu nenhum pecado. Ele é santo, 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 elevado ao terceiro grau de santidade. Porque ele é o Filho Altíssimo de Deus, o Filho eterno de Deus Pai Todo-Poderoso. Portanto, só ele poderia fazer o sacrifício de expiação dos nossos pecados. Por isso que o profeta João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro do Deus Pai que tira o pecado do mundo, que tira os meus pecados e os seus pecados, irmão e irmã. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Acompanhe comigo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 27, a crucificação. Preste atenção. Ao saírem, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tirando sortes sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica tiraram sortes. Aqui você vê, pessoal,
que, além do sofrimento físico, Jesus de Nazaré também enfrentou o sofrimento moral, o sofrimento emocional. A moralidade dele foi atingida, ele foi escarnecido. Jesus de Nazaré foi zombado. Sim, os soldados cuspiam no seu rosto, os soldados humilhavam ele, ao ponto de repartirem entre si as roupas de Jesus. E no versículo 36 está escrito: e sentados ali, o vigiavam. Puseram-lhe acima da cabeça sua acusação por escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, que significa Deus é a salvação. O nome Jesus significa Deus é a salvação. O Rei dos Judeus. Você vê que colocaram a acusação na cruz, em uma tabuleta, com o nome escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E na verdade Jesus é de fato o Rei, mas não apenas o Rei dos Judeus, mas o Rei de toda a humanidade. Mas colocaram essa frase para humilhar ele, para dizer tipo assim: ah, você é o rei, então por que está crucificado? Por que está pregado no madeiro? Então você vê que até nisso Jesus foi humilhado, mas ele foi até o fim no seu sacrifício, na sua entrega. Na cruz podemos ver Jesus se entregando totalmente pela humanidade. Na cruz podemos ver o amor de Deus na sua maior expressão. Na cruz nós vemos o amor de Deus na sua totalidade. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está escrito também em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda escravos do pecado, sendo nós ainda pecadores. Então você vê na cruz a expressão máxima do amor de Deus, Jesus de Nazaré se entregando em sacrifício para a redenção da humanidade, para a expiação dos nossos pecados. Nós fomos sequestrados pelo pecado, sequestrados pela iniquidade, sequestrados pelo maligno, mas Cristo pagou o preço do nosso resgate. O nosso resgate custou o sangue do Santo de Deus, o único que era digno e que era habilitado para fazer isso, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos resgatou do império das trevas, nos libertou da escravidão do pecado, porque Ele é o Filho de Deus. Ele disse em João: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele também disse em João, no capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é essa verdade que liberta o ser humano do pecado, dos vícios, das maldições. De repente você que está me ouvindo, de repente você está viciado, de repente você está na prática habitual do pecado e não consegue sair. Eu lhe digo que através dessa mensagem do Evangelho você pode sair desta escravidão, desse vício, desse hábito pecaminoso e tornar-se uma nova pessoa. Você pode ser livre dessa carga negativa, desse espírito opressor. Só creia nessa mensagem, a mensagem libertadora do Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê no Evangelho, você é liberto.
Continuando aqui a leitura do texto, versículo 38. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Aqui Jesus Cristo se referiu ao seu corpo. O corpo de Jesus é o santuário que permanece para sempre. Esse é o corpo de Jesus que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Jesus de Nazaré, ele cumpriu essa profecia. Mas os judeus, eles achavam que Jesus tinha que sair da cruz, já que ele era o Cristo, já que ele era o poderoso Salvador, tinha que sair daquela cruz imediatamente para provar que era o Messias. Mas o que eles não sabiam é que Jesus teve que morrer para que os nossos pecados fossem perdoados. Por isso que Jesus de Nazaré, ele ficou naquela cruz até morrer. Se ele quisesse, ele poderia descer da cruz, mas ele não desceu, porque ele teve que passar pela morte para que nós tivéssemos vida. Então os judeus diziam: Tu que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo? Ele é o rei de Israel. Se descer agora da cruz, creremos nele. Estão vendo aí, ó? Os judeus queriam que ele descesse da cruz para provar que ele de fato era o Cristo. Isso é muita ignorância. Infelizmente, eles não estavam entendendo o plano de Deus. E eles conheciam o Antigo Testamento. Isaías 53 profetizou sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus. Mas eles que tinham a lei, que tinham o livro sagrado, não tinham o conhecimento do que estava acontecendo com Jesus. Versículo 43. Confiou em Deus, que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra desde a hora 6ª, ou seja, meio-dia até a hora 9ª, às 3 horas da tarde, desde o meio-dia até às 3 da tarde. No versículo seguinte, 46, está escrito: Por volta da hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. E os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Aqui está o sinal de que Jesus é o Messias, é o Cristo. Depois que ele morreu, houve ressurreição de mortos. Aleluia! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então você vê que Jesus Cristo, ele morreu para nos salvar, mas ele ressuscitou. E depois da ressurreição de Jesus, aqueles mortos
que haviam também ressuscitado, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui você consegue ver que, com a morte e ressurreição de Cristo, houve vida eterna para os que creem em Jesus de Nazaré, e ele provou isso ressuscitando muitos mortos. Ele ressuscitou muitos mortos, provando que Jesus é o Senhor da vida. Aleluia! E um dia ele voltará, e todos os que estão mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa é a proclamação do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora vamos orar nesta sexta-feira no nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Jesus de Nazaré. Ó Deus Altíssimo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Deus, nesta hora do meio-dia, após a meditação no Evangelho, eu entro em Tua presença em oração. Eu clamo a Ti porque Tu és a nossa salvação, o nosso ajudador. Ó Senhor, tende misericórdia e venha com Teu poder abençoar a vida dessa pessoa. Toca, meu Deus, com a Tua mão poderosa, e que esse homem, essa mulher, essa pessoa que está orando comigo seja abençoada pelo sangue de Cristo. Eu sei que o Senhor Jesus não morreu em vão naquela cruz. Eu sei que o Senhor certamente conquistou a nossa salvação, nos deu a liberdade para viver. Então vem com Teu poder, meu Pai, e aplica os benefícios da cruz, os benefícios do Teu sofrimento, Jesus, na vida dessa pessoa, e que através das Tuas pisaduras, que através do Teu sangue, Jesus, essa pessoa que ora comigo seja liberta, liberta dos demônios, liberta da opressão, liberta do pecado, e que ela se torne uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança, um novo ser humano, abençoado por Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Livra-nos, meu Pai, de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Deus seja louvado. Se você chegou até o final desse vídeo, então escreva nos comentários, digita nos comentários: obrigado, Jesus de Nazaré, por ter me salvado. Obrigado, Jesus de Nazaré, por ter me salvado. Jesus te salvou, irmão. Jesus te salvou, irmã. Então agradeça. Obrigado, Jesus de Nazaré, por ter me salvado. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Glória somente a Deus.